Fala aí, seus peixão, sejam muito bem-vindos para o pré-jogo desse final de semana e nós estamos aqui para falar sobre o jogo contra o Bragantino neste domingo, fora de casa. E eu, PH, já estou ansioso para um jogo amanhã, jogo importantíssimo, fora de casa, né? O Santos vem aí embalado após 3 boas atuações, embora não tenha sido 3 vitórias, né? Tenham sido 2 empates e 1 vitória, mas o Santos vem embalado, eu entendo, com boas atuações, né? E realmente com mudanças, né? Mudanças aí até no clima, eu entendo, no ambiente dentro do Santos. Embora isso não tenha a ver diretamente com o vídeo, eu acho legal comentar aqui, porque realmente foi uma coisa que me tocou bastante, né? A ele, quando eu vi que foi a festa da torcida jovem com a presença do Gabriel Brazão e do Gonçalo Escobar, né? E eu acho que, independente de qualquer discussão política, discussão se gosta ou não gosta, apoia ou não apoia, algumas atitudes ou não da torcida jovem, eu realmente acho que isso foi um gesto muito bom e muito bacana da torcida jovem, reconhecendo esses 2 jogadores que, sem dúvida alguma, neste momento são os jogadores que mais representam o que é ser Santos Futebol Clube, e foi um vídeo que realmente me emocionou, tanto a festa linda que a nação santista fez, mas também a postura e tudo que foi dito pelo Escobar e pelo Brazão, e realmente, pô, cara, não tem como não se arrepiar quando o Brazão, né, ele fala que não teve a oportunidade de nascer em Santos, mas que ele quer crescer e morrer no Santos. Realmente isso foi uma coisa que, poxa, qualquer santista, depois de tudo isso que a gente passou, é o tipo de coisa que realmente é muito bom de ouvir. Eu sei que algumas pessoas vão vir, PH, mas eles não fizeram mais que a obrigação deles, eles são pagos para isso. Mas assim, gente, hoje, ainda mais nesse mundo, você fazer a sua obrigação tá cada vez mais raro, né? E a gente tem que apoiar esses jogadores que sempre tiveram com o Santos, que sempre deram a vida pelo Santos e que sempre demonstraram que eles entendem e reconhecem o que é ser Santos Futebol Clube. Isso, além do cenário como um todo que me emocionou e que eu achei muito bacana, eu acho que isso demonstra também como o ambiente do Santos mudou. Pô, o Santos deu um belo de um sacode no Corinthians, a base do Santos, com o Robinho Júnior jogando, o JP Sherman, depois teve uma resenha pós-jogo, e realmente parece que o clima, o ambiente do Santos está mudando, né? Então, eu entendo que o Santos vem embalado em todos os sentidos, em atuações, nos últimos resultados, no ambiente, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Mas vamos ser direto, vamos falar do que importa, vamos falar do jogo de amanhã contra o Bragantino, que inclusive não vai ser jogo fácil. Inclusive falei no meu último vídeo, né, sobre esse jogo contra o Bragantino, sobre o momento que eles estão passando, e que vai ser, eu entendo que vai ser um jogo bastante difícil para o Santos, mas que a gente tem total capacidade de pontuar, mas que também eu entendo que é um jogo que tem uma probabilidade maior de um empate do que uma vitória do Santos, por todos os aspectos aí. Mas lógico, eu tô torcendo absurdamente pela vitória. Para mim vai realmente sacramentar essa boa impressão e essa motivação que a gente tá com o Santos, né? Mas a gente tem que ser um pouquinho pé no chão. Acho que o Santos basicamente garantido que saia com esse empate, e se vir a vitória, né? Se vier a vitória, aí é motivo de comemorar bastante, né? E embalado pro próximo jogo em casa contra o Grêmio. Mas vamos lá, seus peixão. Amanhã, Santos está indo para Bragança enfrentar um time que vem fazendo um campeonato brasileiro estável. É um time que já vem demonstrando, né, ao longo do campeonato. Tomar uma água que eu tô com a boca seca pra caraca e tô numa ressaca do caraca também. Dá pra ver pela lata do menino, né? E o Bragantino, e principalmente o Seabra, ele vem mostrando a forma que ele gosta de escalar o time, a forma que ele gosta de dispor o time, principalmente jogando em casa e contra times com uma representatividade igual o Santos. Então, eu entendo que o Bragantino vai vir com uma postura bastante
bastante agressiva, dominante, que é o que eles costumam fazer dentro de casa, ainda mais tendo ali aquela formação deles, que é um 4-3-3, um 4-2-3-1, que é muito próximo também, só fica uma linha ali do meio atacante mais próximo com os pontas, mas ele já vem demonstrando, principalmente jogando em casa, que essa é a formação preferida dele. Porém, agora, novamente, abemos técnico, né? E o Vojvoda, ao que tudo indica, vai vir com 4-4-2 e barra 4-3-1-2. Né, que é mais ou menos o que ele já vem fazendo e praticando. Eu entendo também que é a formação tática talvez mais adequada para esse jogo contra o Bragantino, e já eu vou discorrer um pouquinho mais sobre o porquê eu acho isso. Mas vamos para o principal, que é a escalação do Peixão. Temos aí o monstro sagrado Gabriel Brazão no gol, Mike, muito provavelmente pela lateral direita. Vamos ter novidade e estreia, Alexis Duarte, e eu particularmente estou muito ansioso pela estreia desse zagueiro. Pô, PH, mas e o Adonis Frias? Jogou bem o último jogo, não sei, gostei dele, né? O Adonis Frias, ele acabou sentindo ali um incômodo na panturrilha, nada preocupante, mas o Santos, né, e o técnico, o Vojvoda, acharam melhor poupar o jogador. Eu também acho que é a decisão mais adequada, até se tratando de um jogo fora de casa, e até dando a oportunidade para que o Alexis Duarte possa atuar ao lado de um zagueiro que já vem fazendo bons jogos e trazendo segurança. Então, essa é a importância de ter elenco, né? Eu acho que o Santos não perde muito com a entrada do Alexis Duarte, né? Então, temos o Luan Pérez fechando a dupla de zaga com o Duarte, e vamos ter o Souza, porque o nosso querido argentino Escobar tomou o amarelo no último jogo, né, e está suspenso. Eu realmente acho que para essa formação tática o Santos perde um pouquinho com a ausência do Escobar, ainda mais pela última partida que ele fez, que foi um negócio absurdo. Esse cara é um animal. Só que, diferentemente do animal do Zé Ivaldo, o Escobar é um animal no bom sentido. Esse cara é um psicopata do bem jogando, e tem uma raça incrível e fez um último jogo incrível. E, de novo, acho o Souza mais jogador, mas nesse momento é indiscutível o que o Escobar vem jogando e o que o Escobar vem fazendo, né? Mas o Souza é um baita de um jogador e acho que ele tá preparado ali para ajudar o time, para fazer um bom jogo. E aí nós temos ali o meio de campo, que em tese, no papel, vem ali como um losango, né, com o João Schmidt, o Barreal meio que como se fosse um meia central ali mais aberto para a direita, Zé Rafael para a esquerda e o Roleiser encabeçando, né, esse losango, fazendo a função de meia atacante. Né? E lá na frente nós temos os dois atacantes, que o Guilherme como segundo atacante e o Lautaro Dias como atacante de referência, né? Eu acredito que meio de campo e ataque não tem muito o que falar, né? O Barreal ele está entrando pela ausência tanto do Vitor Hugo quanto pela do Bom Tempo, que ainda não está à disposição, como eu falei também para vocês no último vídeo. É provável que ele possa voltar contra o Grêmio, mas tem uma chance maior ainda, e a probabilidade é maior que volte no jogo fora de casa contra o Ceará. Então nós temos ali o Barreal cumprindo essa função e substituindo. Então não muda muito o desenho do Santos e a formação que foi do último jogo, que para mim é ótimo. Eu acho que todos que estiveram nesse time titular fizeram um ótimo jogo e merecem e devem estar como titulares nesse jogo contra o Bragantino, né? Tomar mais um golinho de água. Então essa é a formação do Peixão, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o porquê que eu acho que, né, essa formação tática é realmente adequada para esse jogo contra o Bragantino. Bom, como eu disse, o Bragantino ele joga ali num 4-3-3, 4-2-3-1, que são muito similares ali, e isso muda um pouquinho, né, ao longo do jogo ali, mas não muda o fato que o Bragantino ele justamente joga com essa formação tática, principalmente pelos dois laterais, né, o Cleiton e o Guilherme Souza, que são laterais que sobem bastante, apoiam bastante no ataque, pelo fato deles terem pontas extremamente rápidos,
e que também gostam de espetar bastante, incomodar a saída de bola do time adversário, em conjunto ali com o meia atacante, que inclusive fica variando ali, né, entre John, Lucas Barbosa, enfim, mas é dessa forma que o time do Bragantino gosta de jogar, né? Então, principalmente, e isso é uma coisa que o Santos tem que tomar cuidado, nos primeiros 15, 20 minutos ali, o Bragantino costuma impor um ritmo bastante agressivo jogando em casa, né? Então, utilizando bastante dos pontas, dos laterais, do meio de campo, né, dos volantes ali, o Gabriel, o Fabinho, né, enfim, usa bastante também dessa saída de bola dos volantes para fazer essa transição muito rápida com os pontas, com o meio atacante. Isso é uma coisa que o Santos tem que se atentar. Mas é aí que entra, né, a estratégia do Vojvoda, que de novo, né, é um 4-3-1-2, mas que também ao longo do jogo fica oscilando também entre um 4-4-2, até porque são muito próximas ali as formações táticas, e foi isso que aconteceu inclusive no jogo contra o São Paulo, né, onde o Santos estava jogando ali no primeiro tempo mais como um 4-3-1-2 e depois ele mudou definitivamente para um 4-4-2 até para utilizar o Barreal de uma forma mais proveitosa. Então eu entendo que ao longo do jogo o Santos tende a abrir seus meios campistas e realmente ali se enquadrar com um 4-4-2. E isso é muito importante, primeiro, porque o Santos ele vai ter duas linhas de 4, né? Aí ele vai ter duas linhas de 4, né? Então 4 defensores e 4 meio-campistas. E isso é muito importante. Primeiro, para segurar e impedir essas subidas dos pontas do Bragantino, que além de muito velozes, são habilidosos também e gostam bastante de fazer isso, essas jogadas por trás da linha de meio-campo e defensiva do time adversário, né? Então quando o Santos ele povoa bastante ali a defesa e o meio de campo, já dificulta bastante essas ligações, né, de bola do meio de campo com os pontas, dos laterais com os pontas, uma vez que o Santos também tá com uma formação mais compacta, os laterais que costumam subir bastante do Bragantino vão ter que ficar mais espertos, eles vão ter que ficar um pouco mais lá na contenção, justamente pelo contra-ataque do Santos, pela transição do Santos, que deve ser rápida e isso vem mudando, inclusive, né? O Vojvoda vem mostrando essa evolução no time, que antes era um terror a transição do Santos, se é que existia a transição de defesa para o ataque, mas realmente o Santos vem mudando isso. Hoje o Santos tem uma transição muito mais rápida e com mais qualidade da defesa para o meio de campo e ataque. Então eu entendo que os laterais vão ter que segurar um pouquinho e isso prejudica também a atuação dos pontas, que vão ficar um pouco mais sozinhos ali. E aí tem outro ponto importante, que é o meio de campo do Bragantino, porque quando a gente fala de 4-3-3, que é uma coisa que o animal do Kleber Xavier e os outros técnicos que vieram antes dele não entendiam, que para você jogar num 4-3-3, você tem que ter um meio de campo entrosado, intenso e principalmente pontas de qualidade e com característica de jogar tão abertos assim. Porque é justamente, né, o meio de campo fazer essa ligação direta e os laterais, né, com os pontas e dar a opção para triangulação, para tabela, para chegar próximo ao ataque. Coisa que o Santos, quando jogava no 4-4-3, não conseguia. Era um fracasso total. Primeiro que não tinha pontas à altura para fazer isso e o time era muito mal treinado. Então você não tinha um meio de campo e uma transição da defesa ali para o ataque que conseguisse fazer essa atuação com os pontas. Então o Bragantino realmente tem um meio de campo muito intenso e, diga-se de passagem, é um meio de campo bom, com bons jogadores, mas que eles são fundamentais para o esquema tático do Bragantino, principalmente os volantes, que eles justamente são quem fazem essa transição do Bragantino, né? Essa cadência para o jogo do Bragantino, para sair jogando, para distribuir passe e marcar em cima, pressionar o adversário no campo de defesa e acionar os pontas. O time que entende isso e o time que consegue se preparar para anular o meio de campo do Bragantino e principalmente os volantes do Bragantino, realmente o Bragantino fica de mãos atadas e vai ficar dependendo bastante de contra-ataques, de lançamentos, de bolas cruzadas, né? O time vai pro tudo ou nada, porque ele perde
toda a capacidade de criar jogo, de pressionar, de conseguir manter a posse de bola. E eu realmente acho que isso é a estratégia do Vojvoda. Quando ele vem com o meio de campo tão povoado assim e com 2 atacantes ali na frente, é justamente para fazer essa combatividade no meio de campo e pressionar a saída de bola dos volantes, enquanto o Roleiser ali como meia atacante vai ficar flutuando ali nas costas dos volantes e do meio de campo do Bragantino e pressionando a saída de bola também, ajudando, para justamente, uma vez que o Santos ter a posse de bola, ter um meio de campo ali entrosado, povoado e sair em velocidade, seja num contra-ataque, fazendo uma transição rápida da defesa para o ataque, ou até no momento de posse de bola. Porque o Santos ele vai ter uma defesa e um meio de campo mais povoado do que o Bragantino. Então isso faz com que o Santos consiga sair jogando ali em blocos, né, de forma organizada, ali no passe, na tabela e chegando para tabelar ali junto com o Roleiser e os nossos 2 atacantes, né? E isso também serve para o contra-ataque, que é o que deve acontecer principalmente no primeiro tempo. O Bragantino jogando em casa, eles já costumam ter essa postura, né? A gente tem um meio de campo e uma linha de defesa ali 4-4, né, para realmente segurar bem o Bragantino e tentar anular ali tanto o meio de campo e saída de bola dos volantes, quanto das subidas dos laterais e dos pontas. E isso vai fazer com que o Bragantino também tenha que apelar para as jogadas, por exemplo, de cruzamento, bola lançada, bola rifada. E isso vai gerando bolas recuperadas para o Santos, que aí realmente é o momento e é o que o Santos tem que aproveitar, que são os contra-ataques. E quando o Santos tem essa variação entre um 4-3-1-2 e um 4-4-2, isso faz com que o Santos consiga ter uma transição muito mais rápida e organizada, com bastante jogadores ali povoando o campo de defesa, indo para o ataque e acionando, inclusive, muitas vezes, em bolas lançadas, em passes enfiados, para os nossos 2 atacantes que estarão lá na frente. Mas não necessariamente isso vai ser a única estratégia. É até por isso que a gente tem o Roleiser ali como o meia atacante, justamente para ele vai ajudar na marcação, mas vai ter até um certo limite ali até onde ele vai voltar, mas justamente para ele ficar ali flutuando e pressionando, né, em linha alta ali, para justamente receber essa bola e poder sair jogando, tanto com os nossos 2 atacantes, quanto com o restante do nosso meio de campo que vai fazer esse apoio, né? E os laterais também, embora eu entenda que o Vojvoda deve ter uma postura um pouco mais conservadora e segurar um pouquinho mais esses laterais, até para que a gente não sofra com os contra-ataques, ainda mais com um time que tem pontas habilidosos como o Bragantino. Eu realmente acho que a escalação do Vojvoda é a melhor, dado o elenco do Santos, todo o atual panorama, a forma que o Vojvoda gosta de jogar. Realmente o 4-4-2 ou 4-3-1-2 ou um 3-5-2, que tem conceitos ali parecidos, são as melhores formações táticas para o Santos. E para esse jogo, com as peças que tem à disposição, eu entendo que realmente é a melhor escolha. E eu entendo que isso condiz também com o que o Vojvoda tem como estratégia para esse jogo. Então é isso, seus peixão. Eu realmente estou animado pro jogo, estou muito animado. Eu acho que tem tudo para o Santos fazer mais uma boa atuação, para o Santos trazer ponto para casa, né? Seja um ponto ali de empate ou 3 pontos ali com a vitória. O importante é pontuar e eu acho que o Santos não só tem toda a condição para isso, mas como tem toda a obrigação de fazer isso. Tô animado também porque se o Santos realmente conseguir pontuar nesse jogo, a gente vai muito grande pro jogo contra o Grêmio e que tem tudo pra gente sair com os 3 pontos. E aí eu realmente entendo que o Santos vai concretizar pra gente que, olha, mudamos de fase. Estamos retomando, estamos recuperando, estamos indo para um outro caminho melhor, mais positivo. Então é isso, seus peixão. Entendo que panorama positivo para o jogo, entendo que a gente deve e merece ficar feliz, animado, ansioso. Quanto tempo que nós, como torcedores, não ansiosos, porque ansiosos a gente sempre fica, é a nossa paixão, né? A gente sempre, quer ver o time jogando, independente de mal, mas eu também fico animado agora, de novo, com os jogos. Recupera a nossa animação de ver o jogo, né? Os jogos do Santos, de ver o Santos jogando bem, de ver quais jogadores vão surpreender, fazer boas atuações.
né? E isso é muito importante. Eu realmente também acho que isso muda a energia do nosso clube como um todo. Eu não sei quem acredita nisso, não acredita. Eu ainda estou numa dicotomia aqui. Eu realmente acho que a vida me dá sinais para acreditar nisso. Embora meu lado mais pé no chão, um senso um pouco mais crítico, eu fico meio assim. Mas realmente é isso que parece. Porque é como eu disse no começo do vídeo, olha como a energia parece que mudou do Santos. A festa com a presença do Brazão, do Escobar, os meninos da Vila depois do jogo, sabe, fizeram uma puta vitória, jogaram bem pra caramba, de forma alegre, depois fizeram uma entrevista de forma alegre, nosso professor indo prestigiar, acompanhar o jogo, a gente voltando a ter essa animação. Então eu realmente acho que isso é uma atmosfera, é uma energia que cerca o nosso clube. Os jogadores que vieram e aqueles que realmente vestem a camisa colaborando para isso também. Então é isso, a gente tem que inclusive emanar essa energia positiva e a gente pode voltar a ficar animado, né, para ver o Santos Futebol Clube jogar. Mas é isso, seus peixão. Comentem aí embaixo o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês para o jogo, se o Vojvoda acertou novamente na formação, na escalação inicial, o que poderia ser de diferente. Inclusive, deixem aí as probabilidades de resultado, fazer um bolão aí, vai que eu e o Edu participam aí, meu, já pensou? Então é isso, seus peixão. Mas antes de finalizar, queria pedir mais um pouquinho só da atenção de vocês, prometo ser bem rápido. Eu acabei de falar da questão de energia, né? Eu sou uma pessoa que realmente nos últimos... Eu não diria nos últimos meses, mas nos últimos anos tem acontecido algumas coisas na minha vida, tanto positivas quanto negativas. E, gente, eu não tô aqui discutindo quem acredita, quem não acredita, o mérito disso ou não. Eu estou falando da minha experiência e do recado que eu quero deixar aqui. E realmente, assim, Deus tem sido cada vez mais presente na minha vida, em algumas coisas que vêm acontecendo. E quando a gente sente Deus mais presente na nossa vida, a gente começa a ter mais gratidão, sabe? Olhar para algumas coisas que... E realmente hoje eu me peguei, assim, foi um dia que eu realmente tive que andar bastante de carro de um lado pro outro e acabei colocando algumas músicas. Tem algumas músicas gospel que eu gosto de ouvir. Pude desfrutar de um bom momento ali ao lado do meu pai também, para almoçar, né? E acho que tudo isso influenciou. E quando eu tava vindo aqui para minha casa, até para gravar o vídeo, né, eu pude perceber o quão grato eu sou, principalmente a Deus, mas o quão grato eu sou aos meus pais, à minha família, o tanto que eles me apoiam e sempre me apoiaram em todos os projetos da minha vida. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma carreira executiva fora daqui, eu tenho uma empresa, e como eles me apoiaram também, me abraçaram para esse meu novo projeto aqui do Vem Pro Peixão, e o quanto eles ficam felizes com as minhas vitórias, né, e de me acompanhar. Então eu quero deixar realmente um agradecimento, porque eu acho que eu nunca parei para pensar, para reconhecer isso, né? Então eu quero deixar publicamente aqui um muito obrigado, dizer que eu amo muito vocês, agradecer todo o apoio que vocês me dão, e se isso é possível hoje, é por conta de vocês. Quero agradecer também às pessoas que me cercam, que não necessariamente são da minha família de sangue, mas que fazem parte da minha família também, né? Eu quero deixar um agradecimento grande para os meus amigos que me apoiaram bastante, em especial para o meu amigo barra primo, que é um primo de consideração, conheço desde criança, que chama Gabriel, mas o apelido dele é Mini. Fica aí no ar porque que é Mini, né? Mas o tanto que ele me apoiou e vem me ajudando, inclusive, no dia a dia, né, a fazer isso. O Quirol também, que é inclusive meu amigo que mora comigo, que quando eu tomei essa decisão, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, que me apoiou e vem me apoiando no dia a dia também. Quero agradecer muito ao Edu também, por como foi toda essa trajetória. Como foi todo esse processo, desde o primeiro momento, pela forma que ele me tratou, pela forma que a gente consegue conduzir a nossa sociedade hoje, que a gente consegue conduzir o nosso canal hoje, né? É um cara que me abraçou, né, bastante, me apoiou bastante. E Edu, tá ligado, você é meu parceiro, cara, vamos trabalhar aí para alcançar todos os nossos objetivos. Mas quero também finalizar agradecendo imensamente a todos vocês, torcedores, principalmente inscritos do canal, que nos acompanham, membros, pela forma que vocês me abraçaram,
pela forma que vocês deixaram quaisquer coisas de pecuinhas pessoais ou chatices e focaram no Santos, e focaram talvez no que eu possa agregar. E isso foi muito importante para mim, ali no começo dessa trajetória, tem sido muito importante, porque por mais que a gente tenha ali, né, discernimento de saber separar as coisas, não tem como mentir que fazer algo que a gente gosta e se sentir bem fazendo aquilo, tendo apoio fazer aquilo, faz total diferença. Então eu quero agradecer imensamente vocês pelo carinho, isso não só comigo, mas com o Edu, com o nosso canal, e isso nos motiva todos os dias para dar o nosso melhor aqui, para trazer, né, os melhores conteúdos possíveis aqui para vocês, e até nos motivar a pensar em coisas novas, até para melhorar o conteúdo para vocês aí. Então é isso, gente, quis aproveitar só o finalzinho desse vídeo e agradeço quem ficou, realmente para agradecer todos vocês, todas as pessoas que foram comentadas, e realmente agradecer a Deus. Eu tô muito feliz, tô realmente realizado de poder trabalhar com as duas coisas que eu mais amo, né, nesse mundo, que é... Calma que senão eu vou corrigir isso aí, senão vai ficar gente com ciúmes. O que eu mais amo, tirando pessoas, né, mas os dois assuntos, os dois temas que eu mais sou apaixonado, que é futebol e Santos Futebol Clube. Então eu sempre fui desse meio do esporte, sempre fui atleta, né? Sempre acompanhei também o Santos. Então, para mim não tem satisfação maior e realização maior. Beleza? Então é isso, seus peixão. Muito obrigado. Novamente, deixe seus comentários aí, bora conversar. Deixem o like de vocês para nos ajudar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal que a gente tá vendo, hein? Hypem também, isso nos ajuda bastante, tá? Para que a gente possa, né, levar o nosso vídeo adiante para outras pessoas. E o Chambre, como sempre, o nosso parceiro Chambre, que eu inclusive quero deixar um agradecimento especial para você, Chambre. Você é um cara incrível e também tem sido muito importante aí para todo esse processo, né, esse meu início, e é muito importante para o nosso canal. Então faz o que você sabe fazer de melhor, meu parceiro, edita aí, bota para os nossos companheiros aí, o canal @vempropeixão, a minha rede social, ph.cfeitosa, e do Edu, @edufutirinhas. Beleza? É isso aí, seus peixão. Bora pra cima. Domingão é dia de Santos e bora trazer esses pontos aí pra casa e concretizar de vez essa mudança de fase e de história do Santos Futebol Clube. Se Deus quiser, agora vai. E vamos torcer bastante pra isso. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Até amanhã no pós-jogo, hein? Depois acompanha aí comigo e com o Edu. Abraço.